Queridos amigos, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sala de estudo do Evangelho Redivivo. Para aqueles que já nos acompanham no nosso estudo, sabem que esse é um estudo que é retransmitido pela FEB TV através da plataforma StreamYard, e ela também atinge aí o Facebook, o Instagram. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa sala de estudo. Em continuidade, então, aos estudos do ano passado, nós continuamos o estudo do livro de Mateus. Sejam bem-vindos àqueles que estão aqui pela primeira vez, e aos demais, nós saudamos de uma forma especial. Eu faço hoje no papel da Janice. A Janice está cuidando da sua mãezinha, ela não está conosco aqui. Então, as nossas vibrações também para a mãe da Janice e para todos aqueles que conosco estão em sintonia. Que nós possamos ter um bom estudo. De antemão também nós avisamos que nós temos hoje, como nos demais dias, nós vamos ter uma leitura de uma página do Evangelho, depois nós vamos ter uma oração, depois vamos ter o nosso amigo Max nos auxiliando na apresentação. E depois dessa apresentação, e durante a apresentação, obviamente, nós vamos ficar atentos ao nosso chat, onde vocês podem participar. A participação de vocês vai enriquecer os nossos estudos, porque são mais olhos e mais ouvidos que estão nos auxiliando nele. Então, muito bem-vindos. Eu vou passar, então, para a Lenira fazer a nossa leitura da nossa página hoje. Bem-vinda, Lenira. Bem-vindos a todos aí, obrigada, uma boa tarde, boa noite, né? Estamos iniciando uma boa noite. A nossa leitura de harmonização hoje é sobre a espada simbólica. Na verdade, é um texto de Emmanuel que está no livro Caminho, Verdade e Vida. E Emmanuel faz suas considerações em cima do seguinte versículo: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Esse versículo foi falado por Jesus, está em Mateus, capítulo 10, versículo 34. Vamos aos comentários de Emmanuel. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse Jaez. E, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores, e ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado Príncipe da Paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Linda reflexão de Emmanuel, nós vamos depois continuar com ela um pouquinho mais. E agora, para iniciarmos os nossos estudos, eu vou solicitar a todos os amigos para a gente serenar o nosso coração, os nossos pensamentos, se possível fechar os nossos olhos,
para que a gente possa sintonizar com o nosso Pai de amor e bondade. Agradecemos assim ao Pai a oportunidade de estarmos novamente aqui reunidos para meditar e sentir seus ensinamentos de amor e verdade. E que nesse ano que se inicia, a sua paz se faça presente em nossos corações. E seu amor ilumine a todos com muita saúde e coragem moral. Encoraja-nos, ó Pai, a vivenciarmos com amor e misericórdia as experiências de cada dia e permita-nos que tua inspiração esteja sempre presente em nossas decisões e que teu amor nos ensine a sermos melhores a cada dia. Benfeitores amigos, ilumine e inspire nosso irmão Max, que conduzirá nossos pensamentos no aprendizado edificador do tema de hoje. Assim, com alegria e bom ânimo, pedimos permissão para iniciarmos o estudo de hoje. Que assim seja. Muito obrigado, Lenira. Nos trouxe aí palavras de Emmanuel para as nossas reflexões. Obrigado pela oração. E sejam todos, então, renovamos aí os votos de boa-vinda, sejam todos bem-vindos. E nós passamos para o nosso amigo Max, que é o facilitador da noite, que ele possa fazer o estudo. Bem-vindo à nossa sala, Max, e fica à vontade aí. Muito obrigado, amigo Hélio, muito obrigado, Lenira, Robson, que está nos bastidores, a nossa Janice, que está cuidando da sua mãezinha, a todas as amigas e os amigos que compõem essa seara abençoada, que é o estudo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a todas e todos. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos no recomeço de um trabalho tão grandioso como este que nós iniciamos exatamente hoje. E por isso nós gostaríamos de iniciar, pedindo ao Robson para colocar a nossa apresentação, para que nós nos orientássemos por aqui quanto ao que iremos tratar. Hoje nós estaremos dando sequência ao último tema que foi visto no ano passado, em dezembro, como sendo o tema 36, e hoje nós vamos avançar para o tema 37, que aborda o discurso apostólico que Mateus anotou no seu capítulo 10, versículos 34 até 42. Nesse discurso, nós vamos ver 3 temas distintos: a paz e a espada, renunciar a si mesmo e conclusão do discurso apostólico, que é o que nós, obviamente, iremos abordar aqui, esses 3 temas. Entretanto, como nós estamos iniciando o ano e nós vamos fechar uma sequência, que é o capítulo 10 de Mateus, nós gostaríamos de fazer uma síntese dos estudos até este capítulo 10 que estamos fechando hoje, porque a partir da semana que vem abriremos uma outra sequência de estudos dentro de próprio Mateus. Vamos lembrar, para aqueles que participaram conosco, será fácil recordar. Para aqueles que estão iniciando hoje, será uma boa oportunidade para retomar. Todos os nossos encontros estão gravados, estão disponíveis na plataforma, poderão ser acessados se assim o desejarem. Bom, nós primeiro vimos nascimento e infância de Jesus, aquela visita dos magos, a fuga para o Egito e massacre dos inocentes. Depois o retorno do Egito e estabelecimento em Nazaré. Isso está incluído no capítulo 1 e no capítulo 2 do nosso Mateus, que é o objeto de nosso estudo. Depois nós vimos o discurso, ou o Sermão da Montanha. É texto que representa a plataforma dos ensinos do Mestre Jesus e que abrange as bem-aventuranças e outros ensinamentos básicos ministrados pelo Cristo a partir daquele momento. Assuntos que seriam mais tarde distribuídos nos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Isso está inserido, essa sequência toda, no capítulo 5, 6, 7 de Mateus. Muita gente que nunca estudou o Evangelho se admira quando, por exemplo, percebe que a prece dominical se encontra inserida aqui, nesses intervalos aqui de 5 a 7. E é importante nós observarmos que aqui, como foi dito, tem as bases dos ensinos de Jesus que ele deixou de maneira clara para todos nós nesse encontro inesquecível que foi quando ele subiu nesse pequeno monte. Bom, prosseguindo,
Nós estudamos a pregação do reino, em que Jesus inicia a sua missão de 3 anos de pregação nas sinagogas, nos caminhos, nas praças e praias, também nas travessias de barco. Aí realiza cura em doentes do corpo e do espírito e produz fatos extraordinários, como, por exemplo, andar sobre as águas. Isso foi abordado nos capítulos 8 e 9 de Mateus, em que nós tivemos a oportunidade de estudar conjuntamente. Por fim, nós veremos hoje o discurso apostólico, que é o nosso movimento que nós vamos atentar hoje, que é a missão dos 12 apóstolos, as instruções de como deveriam esses 12 apóstolos proceder e o sacrifício aos quais se subordinariam quando da pregação do Evangelho do Reino. Há também um alerta sobre as perseguições e divisões que os ensinos provocariam. Esse é o capítulo 10 de Mateus, que é o que nós vamos, então, dar atenção, minhas amigas e meus amigos. Como vimos, são 3 temas distintos que nós vamos abordar. Então, nós vamos aqui pegar o capítulo 10, nos versículos 34 a 36, que trata do tema a paz e a espada. O que parece ser um paradoxo, né? Paz e espada parece ser um paradoxo. E tanto parece ser um paradoxo, parece uma coisa incompatível com a outra, que Allan Kardec, cuidadosamente orientado pelos benfeitores, teve o cuidado de estabelecer um capítulo à parte no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que ele intitulou de A Estranha Moral, para incluir certos itens que apenas parecem, paradoxais. Não obstante parecerem, tem um certo risco, que nós vamos falar um pouquinho. Diz Mateus, traduzindo as palavras de Jesus: não penseis que vim trazer a paz à terra. Olha, Jesus falando isso parece soar estranho, né? Não vim trazer a paz, mas espada. Com efeito, vim contrapor o homem ao seu pai, a filha à sua mãe e a nora à sua sogra. Em suma, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quando a gente vê isso pela primeira vez, sem ter os conhecimentos da doutrina espírita, a gente se assusta à primeira vista. Então, esse processo, por não entender a profundidade que está subjacente a essas palavras, tem um risco tremendo, que já foi um problema muito grande na Terra e continua sendo até hoje. São os perigos da interpretação equivocada, a interpretação que se prende à forma e não se atém ao fundo. A interpretação equivocada das palavras de Jesus, por exemplo, foi motivo de grandes conflitos religiosos. Nós conhecemos 2 deles sobejamente: as Cruzadas, e olha o nome que a gente dava para elas, Guerras Santas, e a Inquisição. E olha, acreditem, nós matamos muitos, mas muitos, em nome de Jesus, ou com esse intuito íntimo àquela época. Nós enfrentamos irmãos de correntes religiosas distintas, por exemplo, o Islã com o cristianismo. Nós fizemos tribunais dentro da igreja que obrigavam as pessoas a se cristianizarem, judeus sobrejamente, e nós tivemos aí problemas de ordem, vamos dizer assim, de ordem de causa e efeito gravíssimos, que até hoje repercutem em muitos dos habitantes do planeta, que trazem as marcas desses momentos, sejam na condição de algozes, sejam na condição dos que lhes sofreram as duras determinações inconsequentes. Então veja que em nome de uma palavra de Jesus não compreendida, olha aonde nós fomos parar. Fizemos cruzadas, fizemos inquisições. Mas a interpretação espiritual, que não é passível de compreensão a qualquer um, que não aprofunde, ela só foi possível em definitivo quando a terceira revelação veio à Terra e, de uma forma por toda, tornou esse conhecimento padrão para qualquer um que quisesse acessá-lo, não mais objeto exclusivo daqueles iniciados ou daqueles considerados especiais
diante de Deus pelas suas congregações religiosas. Não. Hoje, essa interpretação espiritual está disponível a toda a gente, como se fosse Paulo trazendo o evangelho de Jesus aos gentios, a toda a gente. O Espiritismo traz a compreensão do evangelho, a compreensão dessas palavras difíceis a toda a gente. Dissemos difíceis porque antes não tínhamos a chave que abria a porta da compreensão. Bem, nós podemos dizer que as palavras do Cristo, no final das contas, apenas anunciavam os desafios e os sacrifícios que os discípulos passariam na implantação do reinado do bem na terra. Aqui, obviamente, minhas amigas e meus amigos, que discípulos são esses? Não são só os 12, o que na época ainda eram mais discípulos do que apóstolos, não são só os 70, não são os 500, somos todos nós que já nos colocamos na condição daqueles que somos capazes de tomar do arado para poder deixar a semente de Jesus no terreno por onde ararmos. E é por isso que nesse movimento essas palavras hoje caem em nós com a compreensão que precisavam cair sempre para que possamos dar vazão ao nosso compromisso com Jesus na plantação do seu evangelho na terra. Sobre esse tema, como dissemos, Allan Kardec pondera lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, logo ele, Jesus, que não cessou de pregar o amor ao próximo, haja dito? E Kardec reproduz, abre aspas, não vim trazer a paz, mas a espada. Vim causar divisão entre o filho e seu pai, entre o esposo e a esposa. Vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda. Tais palavras não estarão em flagrante contradição com seus ensinos? É esta a pergunta de Allan Kardec, a pergunta de todos nós, antes de compreendermos a essência delas, estas palavras. E Allan Kardec conclui: toda ideia nova, e Jesus era a ideia nova, era o maior revolucionário que já tinha vindo à Terra, toda ideia nova encontra forçosamente oposição. E não há uma só que se tenha estabelecido sem lutas. Então, toda vez que nós queremos estabelecer novo status quo, que queremos sair para um novo patamar de vida, nós vamos romper com o padrão anterior, nós vamos romper com o paradigma que foi pré-estabelecido e que no qual nós nos apoiamos. E sair de uma coisa que nos dá conforto, supostamente conforto, zona de conforto, para entrar numa outra que nós ainda não sabemos necessariamente onde vai nos levar, ou não temos certeza, temos tremenda dificuldade de aceitar. Pese a isso aqueles que são resistentes por natureza, que gostam de contrapor, independentemente de serem ou não certos, estarem ou não certos, aí sim a coisa fica mais difícil ainda de você estabelecer uma nova ideia. E muitas vezes esses lutam, esses atacam, esses ofendem, esses matam. E muitas vezes a luta que se travará para que essa nova ideia vingue e ela cresça e mude o patamar que antes reinava, leva tempo, leva muita, vamos dizer assim, muita condição de sofrimento para quem toma da arma do bem, toma da arma do amor para lutar com essas condições de vencer, notadamente a si mesmo, para vencer o mundo. Então, nesses casos em que esses lutam profundamente contra o bem, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos. Porque, como diz Kardec, quanto maior a resistência é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Então, quanto mais interesses pessoais, principalmente, às vezes coletivos, uma nova ideia fere, quanto mais colocam indivíduos em condição de que eles não queiram sair da zona de conforto, mais renitente eles se tornam à nova ideia. Kardec ainda adiciona: se for notoriamente falsa, se a julgarem sem consequência, ninguém se alarma e deixam-na passar,
certos de que lhe falta vitalidade. É aquela coisa, surge alguém que fala um monte de coisas, aí provoca aquele ruído, mas se aquelas coisas que ele está falando não tem fundamento, não tem essência, elas se perdem por si mesmas como o vento se ocupa de levar a folha seca. Mas é verdadeira, se ela é verdadeira e se está assentada em bases sólidas, se lhe prevê o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas. Aqueles que estão na zona de conforto e não querem mudanças. Os seus antagonistas, de que constitui um perigo para eles e para a ordem das coisas, ou seja, o status quo estabelecido no mundo em que eles vivem e normalmente em que eles regem, em cuja manutenção se empenham, é claro, não querem perder esta situação, esse status, que são hoje eles, os mais, vamos dizer assim, diretos beneficiários. Então, quando a ideia é verdadeiramente sólida, dificilmente eles não percebem, e a luta, sim, torna uma luta muito difícil. Aí, a situação é o que aconteceu com o Evangelho no primeiro século, aconteceu com o Evangelho no segundo século, no terceiro século, é o que aconteceu com o Espiritismo logo no primeiro século, no 1857, logo no primeiro ano após. Enfim, atiram-se então contra ela, contra essa ideia e contra os seus adeptos. Se nós olharmos a situação de Allan Kardec, como ele foi atacado, nós vamos pensar assim, meu Deus, como ele conseguiu suportar tudo isso silenciosamente e ainda assim, em menos de 15 anos, legar à humanidade esse compêndio de orientações certas, orientações seguras para a vida. Como? Tanto que ele foi atacado. Nós vamos observar que no primeiro século, quantos cristãos foram literalmente assassinados publicamente, em deleite absolutamente insano daqueles que os matavam. Coisas assim que a gente só vai compreender quando passa-se muito tempo e que nós entendemos o que Kardec acabou de falar. A ideia impacta sobre os interesses próprios e interesses coletivos. Sobre esse assunto, sobre esta página, Emmanuel também nos ensina que com Jesus a espada tem uma conotação diferente. Como nós olhamos lá, não vim trazer a paz, mas a espada, a primeira imagem que vem a alguém que não é afeito ao estudo do fundo, mas é preso à forma, pensa numa espada. Uma espada física, a espada que é utilizada para matar, a espada que é utilizada para degladiar. Mas aqui, Emmanuel está dizendo que não, com Jesus a espada é diferente. Por que, Emmanuel? Nós perguntamos. Porque voltada para o seio da terra, fincada no seio da terra, representa a cruz. Olha que bacana, uma espada vira cruz, em que ele, o próprio Senhor Jesus mesmo, prestou o testemunho supremo do sacrifício e da morte pelo bem de todos. De todos os benfeitores que passaram pela terra, somente ele se deixou, como um cordeiro manso, se matar numa cruz que é uma espada virada de cabeça para baixo e enfincada na terra. Então vejamos que coisa interessante, porque isso para marcar pelo sacrifício o que viria a ser, o que nós todos teremos que fazer, o próprio sacrifício, em benefício da paz. Então a cruz a que nós estamos nos referindo aqui com Emmanuel é o símbolo que reproduz a espada do mundo de hoje, que terá que se transformar na cruz dos nossos próprios processos depuradores. Cada um de nós, por seu sacrifício próprio, deverá se libertar das condições ainda primitivas de que nos ainda revestimos. Assim, diz Emmanuel, se recebeste a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, lembra-te de que a batalha instituída pela lição do Senhor permanece viva, permanece rija, dentro de nós. Olha que atenção, dentro de nós. A batalha sim existe, não haja dúvida sobre isso. Dentro de nós. Para quê? Para que, ensaralhando, ou seja, guardando na bainha, sob o pretérito, a espada de nossa antiga insensatez, venhamos a convertê-la, transformá-la na cruz redentora, em que combateremos os inimigos de nossa paz, ocultos em nosso próprio eu.
Não lutamos contra o mundo de fora, lutamos contra o nosso próprio inimigo, que são as nossas predisposições, as nossas más tendências, que não convém permanecer em nós, que estão em forma de orgulho, de intemperança, de egoísmo e animalidade, e que, consumindo-se ao preço da nossa própria consagração à felicidade dos outros, fazer o bem pelo bem de todos, única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. Amigas, amigos, aqui há um comentário muito importante. O sofrimento aqui se refere a alguém, quando olha Jesus pregado, aquele madeiro infamante, pode ser, e ele mostrou isso ao longo de toda a sua existência conosco, convertido no trabalho ao próximo, felicidade dos outros, porque o sofrimento nesse momento se transforma na arte, na sabedoria do viver segundo a lei de Deus, fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo fizesse a nós, amar a nosso próximo como a nós mesmos. O sofrimento nesse momento, como dirá Jesus em determinado momento de sua passagem entre nós, se tornará suave, é o jugo suave. O fardo que precisaremos carregar será leve. É esse o movimento que transforma sofrimento em leveza, que transforma sofrimento em suavidade. É esse o movimento que, se nós todos fizéssemos desde que nós fomos criados simples e ignorantes, não estaríamos na condição daqueles que precisássemos resgatar, mas tão somente na condição daqueles felizes, porque felizes tornamos os outros. É isso que Emmanuel está nos ensinando. Mas Emmanuel, em outro momento, continua nos ensinando ainda que todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Claro, Jesus falava numa época, que era o primeiro século nascente, de uma época difícil, e os termos que se utilizavam eram esses. Nós tínhamos a arma fundamental daquela época, era exatamente esta arma chamada espada. E era preciso que Jesus contextualizasse com símbolos fortes e incisivos para que esse movimento fizesse aquele ressoar dentro de nós, entrasse em ressonância com as nossas intimidades. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas Jesus vinha trazer a centelha, a chama de luz, para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. E não há como se iluminar sem acender o fogo. E acender o fogo implica em romper com o homem velho, com a criatura velha, para construir o homem novo, a criatura nova que precisamos ser. E a lição sublime do Cristo, ainda e sempre, nos ensina Emmanuel. Pode ser conhecida como a espada aqui, entre aspas, a espada renovadora com a qual deve o homem lutar consigo mesmo. Olha que bacana, é Kramer versus Kramer, vocês vão se lembrar de um filme, aqueles que são mais antigos, como eu aqui. Você faz a luta íntima consigo mesmo, não tem que lutar com o outro, é consigo mesmo. O homem deve lutar consigo mesmo, extirpando, arrancando os velhos inimigos do seu coração, que tantas vezes já nos levaram à bancarrota moral, tantas vezes já nos levaram à porta larga da perdição, que tantas vezes nos levaram ao resgate justo, não obstante dolorido. Esses velhos inimigos precisam ser literalmente retirados de nós, precisam ser transformados em amigos, transformando vícios em virtudes, transformando o mal em bem. Sempre capitaneados, esses velhos inimigos foram pela ignorância, porque não sabiam o que faziam, pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. As marcas que nós ainda carregamos muito fortemente em nós, precisamos transformar isso o quanto antes, para o nosso próprio bem. E aí Emmanuel reforça. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal. Olha, pessoal, olha que interpretação muito distinta daquela que nós usamos para constituir as cruzadas, para constituir as inquisições. Sim,
A guerra existe, não podemos fingir que não existe, porque a luta está dentro de nós, mas é a luta do bem contra o mal. E essa guerra contra o mal precisa ser compreendida como parte de cada um de nós que carrega em si a parte do bem e a parte do mal, o mal que precisa ser transformado em bem. Por isso, diz ele, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao amor de Cristo. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele, naquele brando, naquele suave, naquele manso, naquele doce rabi, a serenidade inalterável. E ele diz, em determinado momento, quando se reúne conosco, tem de bom ânimo, ou seja, está dentro de você, ânima. Eu venci o mundo, eu venci o mal. Esta é a nossa missão junto com ele, vencermos o mal que está em nós, porque estando o mal em nós vencido, não há mais mal que vencer fora, porque o mal não foi criado por Deus. O mal é uma criação humana que precisa ser, por isso, destruída pelo próprio humano. Ele o fez, ele deve desfazer. O mal é como aquele joio que será queimado e será perdido, em definitivo, transformando-se em adubo para o trigo, que é a essência de todos nós. É que Jesus, disse Emmanuel, começou o combate de salvação para a humanidade. Olha que bacana. Combate de salvação para a humanidade. Vamos livrar-nos de nós mesmos, aquele que carregamos ainda o mal, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Vamos nos recordar, minhas amigas e meus amigos. Quando Jesus chegou à Terra, teve uma pleide de espíritos elevados que desceu próximo da manjedoura, se aproximou de alguns daqueles que estavam ali cuidando dos seus animais, vigiando contra os lobos. Aqueles tão cuidadosos pastores estavam ali, e eles se aproximaram desses pastores para anunciar a chegada do Salvador. E depois conta-nos o benfeitor evangelista que aproximou-se um número maior de anjos, como foi dito lá, e esses espíritos elevados, chamados anjos, eles cantaram uma música que ficava registrada na condição de uma palavra ou de uma frase, mas que na verdade é uma canção que dizia assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus é exatamente esse sustentáculo da paz. Ele veio para trazer para nós, os de boa vontade, os que já querem carregar a própria cruz, seguir os passos dele. Esses terão a boa vontade para nos tornarmos os vencedores de nós mesmos. E esse, sim, é o objetivo da espada a que ele se reportou. Agora sim, compreendido melhor as palavras que o mestre Nazareno nos deixou, vamos à segunda parte, que ele chama a renunciar a si mesmo e segui-lo. Está em Mateus, versículos 37 e 39. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Aquele que acha a sua vida a perderá. Mas quem perde sua vida por causa de mim, a achará. Quantas oportunidades de estudo temos nesta sentença tão profunda de Jesus. Vamos abordar uma parte que o tempo nos permite, sempre voltado à interpretação da essência. O amor do Cristo, ou o amor ao Cristo, em outras palavras, deve ser maior que o amor aos pais. É o que ele diz. Que o amor aos irmãos, que o amor aos filhos, que o amor a tudo. Por que isso? Porque os genitores, os irmãos, os amigos, são, na verdade, espíritos como nós mesmos em processo de evolução. E no caso dos genitores, que nos acolhem enquanto estamos no plano espiritual e planejamos a nossa reencarnação. E eles, esses benditos que são os nossos pais,
eles permitem que nasçamos por eles e aí possamos dar continuidade ao nosso crescimento para o Pai. Então, na verdade, são espíritos em evolução como nós, podem ter filhos que são mais evoluídos do que pais, podem ter o inverso, pais mais evoluídos do que filhos, não vem ao caso. O ponto é que somos, em essência, irmãos. Irmãos em caminho para o Pai Celestial, sob os achortes do que Jesus trouxe e nós conhecemos como Boa Nova. Ao passo que o Mestre Nazareno, o guia e modelo da humanidade, é quem nos faz ascender aos processos evolutivos da Terra. Ele é aquele irmão mais elevado que já passou por todas as experiências que nós estamos passando, e ele sim diz: quem não me seguir não pode chegar ao Pai. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por quê? Por que ele diz isso? Porque senão por mim significa trilhando o mesmo caminho que eu trilhei. E esse caminho nós caminhamos de mãos dadas uns com os outros. Ora nos papéis de pais, ora nos papéis de filhos, ora nos papéis de irmãos, mas sempre, sempre seguindo o Mestre, o achorte, a luz que realmente conduz para o Pai. Daí porque fica fácil de entender quando nós entendemos a reencarnação. Sem a reencarnação fica difícil compreender essas palavras de Jesus, porque não parece fazer sentido. Quando nós sabemos que a reencarnação aproxima almas que precisam se aproximar, sejam para reajustes necessários, sejam para poder estabelecer obras superiores na condição de espíritos mais elevados, não importa. Seja qual for a situação, somos aproximados uns dos outros a fim de que possamos crescer na direção do Pai. Sobre o tema, a nossa querida Amélia Rodrigues, um espírito muito, mas muito, vamos dizer assim, sensível, de uma sensibilidade aguçada, com uma habilidade para escrever e tocar os corações impressionante. Esse espírito, ela vai dizer umas palavras profundas sobre isso. Diz ela: pertencemos todos à família universal. Quando a gente fala fraternidade universal, é disso que nós estamos falando. Estamos ligados uns aos outros pela mesma energia que a tudo deu origem. E, gente, aqui entre nós, não se restringe aos seres humanos. Nós estamos ligados todos à Mãe Terra, ao que tem nela, seja vegetal, seja mineral, sejam os nossos irmãos de caminhada mais próximos, os animais, sejam os nossos semelhantes, sejam aqueles que já estão em caminhos mais próximos da angelitude, não importa. Todos eles estão como que ligados nesta teia que se chama sopro divino, que vincula todos a todos e a ele. Por isso que é amar ao Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós nos interligamos fazendo esta realidade de conjugar o verbo amar entre nós. Por isso é a família universal que nós estamos aprendendo pouco a pouco a construir e a sermos parte em definitivo. E esta energia é o sopro divino que nos faz ser e existir. A fim de que o amor se estabeleça entre as criaturas de conduta e de sentimentos tão difíceis, diz Amélia, o excelso Pai fez o ser humano também co-criador, contribuindo com ele para o crescimento de cada um, através da união conjugal, da qual surge a família consanguínea, que é pródromo, que é o início da família universal. Minhas amigas e meus amigos, tomo a liberdade aqui de falar de mim. A minha família, né? Somos uma família, temos filhos, e coincidentemente, neste fim de semana, tivemos um tempinho, estávamos aqui, esposa e os filhos, e tivemos a oportunidade de ver alguns filmes que nós fizemos já no século passado e que os nossos pequeninos estavam ali na condição de portar as fraldas. Hoje o mais velho já está com 26 e nós olhamos aquilo e o coração enternecido sentia o que é realmente pertencer a um movimento tão importante através de uma união conjugal, de ter uma família depois de 30 e poucos anos, quase 37 já, a gente poder voltar lá atrás e ver como é profunda essa ligação que se estabelece entre esses entes que se decidem por unir aqui na Terra na condição de família. Então a família é realmente o pródromo da família universal que um dia todos nós faremos parte. Não tenhamos dúvida disso. Estar em uma família é muito,
mas muito precioso, é um bem muito, mas muito valoroso. Graças à união dos indivíduos, diz Amélia, pelo sangue, surgem as oportunidades da convivência saudável, mediante o exercício da tolerância e da fraternidade. Em treinamento, olha a expressão, gente, em treinamento para a compreensão. Oh, palavra tão importante para o nosso mundo. Compreensão dos comportamentos antagônicos. Aceitar o outro como o outro é e não como gostaríamos que fossem. Que serão enfrentados nos relacionamentos fora do lar. Dentro do casa, dentro do lar, somos treinados para enfrentar o mundo lá fora com compreensão desses comportamentos que são ainda distintos, porque distintos somos nós evolutivamente, e é natural que seja assim. Assim, a família biológica é a célula inicial do organismo geral, que em todos se movimentam. Por isso que os físicos quânticos dizem, quando você faz um movimento, você afeta o movimento de todo o universo. Quando algo acontece, uma borboleta bate as suas asas, toda aquela teia em que ela bateu as asas, que é exatamente o sopro divino, mexe-se e mexe-se com todos nós. Quando nós estamos dentro de uma família biológica, nós estamos ligados mais proximamente entre almas ali. Mas os nossos movimentos não se restringem à nossa família biológica. Quando a gente sai um pouquinho desse círculo menor, a gente adentra um círculo maior, que é a nossa família social. E podemos crescer nesses círculos até chegarmos um dia à família chamada família universal. É assim que vai se fazendo pouco a pouco, vamos aprendendo a ter como família cada vez mais a família abrangente e não só a biológica. Por isso que muitas vezes nos damos bem com muitos membros que não são parte da nossa família, e por termos dentro da nossa família biológica reajustes necessários, muitas vezes temos algumas antipatias mesmo com alguns membros da família. É parte do processo da educação do espírito, é o treinamento para vivermos junto de Jesus. E finalmente, minhas amigas e meus amigos, a conclusão do discurso de Jesus feito aos 12 é emblemática, é forte e é muito profunda. Foi anotada por Mateus no capítulo 10 até o capítulo, no versículo 40 até o versículo 42. Obviamente, o capítulo 10 que nós estamos estudando. Diz Jesus, no seu discurso dirigido aos 12 membros do colégio apostolar: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe o que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der, nem que seja um copo d'água fria a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que não perderá sua recompensa. Profundo, muito profundo. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem a mim recebe, recebe a quem me enviou. Então Jesus, por isso diz, eu e o Pai somos um. Ele estava aqui representando o papel do Pai que o enviou para nós, para aprendermos a fazer o que ele faz, para poder estarmos também nós com o Pai. E aqui, a clareza com que ele expõe é muito, muito importante. Jesus acaba terminando as suas predições sobre o sofrimento e o perigo com outras predições e com promessas de galardão. Ou seja, o sofrimento que aparentemente iremos experimentar, naturalmente, não é um sofrimento que foi provocado pelo processo evolutivo para fazer você sofrer. O sofrimento que eventualmente nós passamos, eles decorrem muito mais das nossas decisões equivocadas lá atrás, que agora estão sofrendo a oportunidade de reajuste, a oportunidade de depuração, a oportunidade de limpar-se. Na verdade, o André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, no livro em que ele fala da desencarnação de 5 espíritos, ele vai falar, num dado momento, que existem 3 tipos de sofrimento. Um deles chama-se dor-evolução. Essa dor-evolução é a dor natural, que você mal percebe. Para fazer uma comparação, é equivalente ao dente nascendo de uma criança. Toda hora está colocando o dedinho na sua gengivinha, porque está realmente causando um mal-estar. Mas eu pergunto para você, dor do dente, dor do crescimento dos ossos, quem é que se lembra disso depois que cresce?
Nós nem nos damos conta, porque isso é parte natural do processo de crescimento, mas aquela dor que a gente repete por erros conscientes do que fizemos, essas sim são chamadas de sofrimento. E esse é o caminho que nós precisamos trilhar, em oposto, fazer diferente do que fizemos no passado, resgatar. Precisamos reparar, corrigir. Então, quando nós fazemos isso, nós temos que carregar a própria cruz. É o resultado das nossas ações. Mas ao final desse processo depurativo tem o galardão, ou seja, tem a coroa, tem o prêmio, se nós pudéssemos usar palavras humanas aqui. Então, esse processo é natural, nós todos precisamos aceitá-lo com tranquilidade. E se fizermos isso, envolvidos pelo trabalho de fazer o bem, pelo bem do outro, esse sofrimento que ainda sofremos, decorrente de nós próprias decisões passadas, sejam nesta encarnação ou nas anteriores, mesmo este sofrimento, por misericórdia do Pai, é aliviado, como disse Jesus, o meu fardo é leve, a minha lei é suave. Então aqui, mesmo este, gente, a gente só tem, se quiser, carregar em si, dentro de si, o ego, e não sair do si para olhar o outro. O discípulo verdadeiro ocupa a posição de Cristo entre os homens. Olha, é um representante de Jesus entre os homens, quando você verdadeiramente é o discípulo. Você lembra que Jesus nos disse, certa ocasião, o meu discípulo, o meu seguidor será reconhecido por muito se amarem. Os meus verdadeiros seguidores serão reconhecidos por muito se amarem. Então, quando nós muito nos amamos, nós cumprimos um mandamento maior. E aí nós representamos o Cristo, como o Cristo representou o Pai que lhe enviou. Ao mesmo tempo que nós vamos mantendo a relação com o Pai, porque mantemos com o Cristo. Amigas, amigos, nós deixamos as últimas palavras da água fresca para as nossas reflexões aqui. Vamos pensar na profundidade dessas palavras de Jesus. E quem der, nem que seja um copo d'água fria a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, que não perderá sua recompensa, seu galardão, seu mérito. Veja só, não é muito importante pensarmos em fazer grandes coisas e ficarmos preparando essas grandes coisas para iniciarmos. Não. O recurso que nós já dispomos, os recursos que estão às nossas mãos, podem ser pequenos, podem ser poucos, mas são suficientes para ensejarmos o nosso papel de representarmos o Cristo na Terra. Às vezes, só temos a água fria, a água fresca para oferecer ao irmão que nos pede leite. Mas é o que temos para dar. Ofereçamos o que temos para dar. Não reneguemos o que de nós já é aquilo que possamos possuir. Então a água aqui tem um símbolo profundo e nós vamos trabalhar com Emmanuel para que ele nos ensine esse símbolo. Meu amigo, disse ele, quando Jesus se referiu à bênção do copo de água fria em seu nome, não apenas se reportava à compaixão rotineira que sacia a sede comum. É mais do que isso, gente. Não é só ter piedade do outro porque o outro está sedento. Mais do que isso. Não é saciar a sede que vai ter a criatura de novo logo depois que a água fizer a sua função. É da sede que não se dessedenta que nós estamos falando aqui, aquela que não precisa de beber mais água. Detinha-se o mestre no exame de valores espirituais mais profundos quando pronunciou o copo de água fresca. A fonte que procede do coração, fonte da água viva, da terra, e a rogativa que flui no imo da alma, agora da criatura, quando se unem na difusão do bem, operam milagres. Milagres simbolizando em coisas magistrais. Vejamos que quando nós trabalhamos os dois lados, o lado material com o lado do sentimento, o lado do raciocínio com o lado do amor, nós conseguimos operar milagres. E a nossa própria dor, o nosso próprio sofrimento, a nossa própria cruz, parece não existir mais. O espírito que se eleva na direção do céu, disse Emmanuel, é a antena viva. Antena viva
captando potenciais de natureza superior, podendo distribuí-los a benefício de todos os que lhe seguem a marcha. Então, quando estamos trabalhando no bem, é como se as nossas antenas estivessem sintonizadas, e estão, não é se estivessem, verdadeiramente estão, e capta todas as mensagens elevadas, as necessidades que tenhamos para a consecução dos nossos trabalhos são capturadas por essas antenas do bem. Reconheçamos, pois, que o Mestre, quando se referiu à água simples, doada em nome de sua memória, reportava-se ao valor real da providência a benefício da carne e do espírito, sempre que estacionem através das zonas enfermiças. Esta água simboliza o medicamento que cura tanto a carne quanto o espírito. Se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades físico-psíquicas, e quem não as tem, ou nos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, quem não os tem, recomendo, Emmanuel, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações. Espera e confia. Minha amiga, meu amigo, ele está falando aqui de um passe magnético vindo do mundo espiritual. Coloca o seu copo d'água, a sua jarra d'água, ali no momento que você estiver fazendo a sua prece sentida, a sua prece verdadeira, porque a esperança aqui e a confiança te fará ser beneficiado do orvalho do plano divino, magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênçãos. E estarás, meu filho e minha filha, então, consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura, abençoado nos céus. Nós nos recordamos de Jesus Gonçalves, quando enxotado, porque esse era o termo que nós temos que usar para o que nós fazíamos com os Hansenianos no princípio do século XX. Colocávamos, e até o século 70 ainda fizemos isso, no século passado, a década de 70, nós fazíamos exatamente um degredo e os colocávamos completamente separados de todas as demais comunidades humanas. E Jesus Gonçalves, um espírito de elevado valor espiritual, passava por uma expiação dolorosa necessária para a sua depuração e alçar voos mais altos, como fez depois. E teve um momento que ele não acreditava, o espiritismo estava transitando dentro daquela colônia de Hansenianos, e o Livro dos Espíritos havia chegado até ele, mas ele não tinha certeza de que os espíritos existiam, não tinha certeza de uma série de condições do mundo espiritual. Poeta singelo, mas poeta sensível que era, ele então endereçou com a sua força, ele era de uma energia muito grande, porque houvera sido em priscas eras conquistador muito, muito forte. Ele diz: se esse tal de mundo espiritual existe, se essa vida espiritual existe, se Jesus existe, que esta água que está aqui na minha mesa, que ela se torne um remédio que vai me curar. Ele tinha uma dor extremamente angustiante no estômago e ele não conseguia remédio que curasse. Os remédios que se tomava para o processo de Hansenianos da época ainda eram ineficazes e causavam mais mal ao estômago do que bem. Somente depois de Hansen, que vai descobrir o bacilo, é que nós vamos conseguir tratar isso como fazemos hoje, com tranquilidade. E surpresa, minhas amigas e meus amigos, após esta exortação que ele fez com muita energia, configurando-se como se fosse uma prece, ele tomou a água que já não tinha mais a cor da água. E daquele momento em diante a dor desapareceu. E daquele dia em diante, o nosso querido Jesus Gonçalves se tornou um êmulo para muitos de nós que somos ainda resistentes a aceitar este orvalho do plano divino que magnetiza todas as nossas dificuldades. E ele nos mostrou, aparecendo para Chico no dia da sua desencarnação, com todos aqueles lugares onde a hanseníase havia consumido as suas partes, com luz, com um brilho que Chico ficou assustado de tanto que brilhavam aquelas partes. Por isso, minhas amigas, lembremos de Jesus. E quem der, nem que seja um copo d'água fria a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que não perderá sua recompensa.
Muita paz a todas, muita paz a todos, e nos vemos daqui a pouco para as nossas perguntas e respostas que teremos. Muita paz. Muito obrigado, Max. Nós agradecemos demais a sua exposição. E vamos, então, na nossa segunda parte, vamos dizer, no nosso estudo, convidando a todos que já estão na nossa sala, estão nos assistindo, aqueles que nos honram com seus ouvidos, com a sua atenção em suas casas, que a gente possa se valer desses exemplos tão bonitos e dessas colocações feitas pelo Max com tanta propriedade. Então, ficamos muito felizes e, em função dos comentários do chat, nos sentimos obrigados a refazer alguns comentários e o Max foi muito feliz, obrigado, Max, pela recordação dos últimos capítulos que nós trabalhamos, Evangelho Redivivo, transmitido pela FEB TV e pelo Facebook, Instagram. Ele está atualmente estudando o livro de Mateus. Na sequência, nós vamos estudar o livro de Marcos, depois, assim que nós concluirmos o de Mateus. Então, esse estudo nos possibilita trazer aqui, cada um de nós, aquilo que ele entende como sendo, vamos dizer assim, o sentimento, a palavra, a razão, daquilo que nos diz os capítulos, os versículos trazidos por Jesus. E aí nós temos essa beleza de oportunidade de cada um de nós, que somos espíritos milenares, que temos as nossas necessidades, fazermos as nossas compreensões. Então, o chat, nessa segunda parte, ele nos abre a possibilidade de vocês que estão nos ouvindo perguntar, indagar, procurar esclarecer, já que o Evangelho são palavras de vida eterna. As palavras do Cristo, muito bem citado pelo Marx, temos aí esses exemplos belíssimos, tão atuais e tão importantes para a humanidade nos dias de hoje, como foram no tempo que ele se fez homem entre nós. Então, que a gente possa refletir esclarecendo. Nós reiniciamos hoje esse estudo. Então, não houve, obviamente, houve aí umas segundas-feiras de recesso, na segunda-feira passada não houve aula, e a partir de agora, todas as segundas, às 19 horas, esse estudo vai ser conduzido. E ficamos, então, muito felizes pela participação de alguns aí, que já nos enriqueceram com seus comentários, lembrando que muitos estão pedindo vibrações, orações pelos seus. Uma vez citados, e vocês pensando nas necessidades que têm os nossos irmãos, essa vibração cria o que a gente chama de endereço vibratório e permite que a espiritualidade assista. Então, nós não vamos, obviamente, aqui mencionar, mas os nossos pensamentos são sempre aqueles que buscam ajudar a fazer com que a espiritualidade console e ajude com o linimento do amor todos aqueles que sofrem e têm dor. Vivemos uma fase muito importante para nós nos convencermos. E faço aqui, então, referência a algumas coisas que foram citadas aqui no nosso chat, né? Algumas referências quanto à presença de amigos, sejam todos bem-vindos, e aqueles que estão chegando pela primeira vez, como mencionaram em alguns comentários, que se sintam também na extensão das suas casas, porque o objetivo do nosso estudo é criar uma ambiência para que cada um daqueles que se interessa por essas palavras de luz possa ter a compreensão que necessita. E nós nos esforçando, somos um grupo de colaboradores, voluntários, que nós nos esforçamos por buscar levar as nossas interpretações dessas palavras de luz a todos vocês. Então, eu vou seguindo aqui, estou seguindo o chat aí, agradeço aqueles que fizeram menção ao retorno, dando aí as vibrações de alegria, e elas são compartilhadas com todos nós. Sejam muito bem-vindos.
E nós vamos por uma questão que foi colocada, e eu faço questão de mencionar. Na verdade, o Max trouxe umas palavras tão sábias e tão ricas, e se nós for refletir, a maioria de nós sabemos, conhecemos, temos noção, mas o que que acontece? Nós precisamos aprofundar isso em nós. E eu queria que o Max comentasse um pouco mais essa questão. Por exemplo, nós vivemos uma época de reajuste da humanidade. Nós vivemos um período onde nós, espíritos milenares, temos a oportunidade de reafirmar as nossas convicções, a nossa fé. Então, este exemplo da espada renovadora é um dos exemplos mais belos que realmente o Cristo nos deixou. Eu vou pedir, a pedido de alguns, tem alguns comentários aí, vou pedir que o Max comente um pouco mais essa questão dessa espada, deste instrumento que é visto de forma tão belicosa e que já trouxe tanto sofrimento à humanidade. Ele pode ser transformado no instrumento de redenção das almas humanas. Max, eu te pediria que você fizesse mais um comentário sobre a espada renovadora, atendendo aí alguns que nos pediram no chat. Obrigado, Hélio. Obrigado, amigas e amigos. A mim, pessoalmente, o símbolo que Emmanuel trouxe de transformar a espada em cruz é extremamente profundo. Antes de Emmanuel, com todo respeito, eu nunca tinha pensado assim. E quando você vê aquilo que machuca, aquilo que fere, fincado no solo e transformando na cruz libertadora, você vê que a espada tem uma conotação diferente. Nós, os que já aprendemos isso, temos o dever, é o dever de fazer exatamente o que Jesus fez. O que ele fez da altura da cruz, olhando para aqueles algozes que o condenaram? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Quando nós entramos em renitentes lutas com irmãos, seja dentro do seio familiar, seja no seio social, nós precisamos compreender que essa luta é de incompreensão, é de ignorância, é de desconhecimento e não de maldade na essência. Porque não sabendo o que faz, faça o que não é bom, faça o que não convém, e depois, com o tempo, precisar-se-á aprender a fazer como se convém, como se deveria ter feito antes, mas assim fazendo, nós tomamos lições profundas de Jesus, como, por exemplo, se te baterem com numa face, o que você tem que fazer? Oferecer a outra. Então, se somos de uma escola religiosa e outra escola religiosa não compartilham dos nossos estudos, das nossas maneiras de ver a vida, não tenhamos nenhuma apreensão quanto a isso, não tenhamos nenhuma oposição contra aqueles que assim se colocam, porque é parte natural do processo de crescimento da humanidade. Aquele que já compreende isso tem o dever de compreender que o outro fala do que sabe e do que sente, e não do que realmente poderia ser o essencial que deveria se falar. E às vezes nós mesmos falamos muito abaixo do que também outros esperassem que nós falássemos. Então nós estamos num mundo em que há alguns acima de nós e alguns abaixo de nós. E nós temos que dar mãos àqueles que estão abaixo de nós, porque temos recebido as mãos daqueles que estão acima de nós. E quando fizermos esse movimento íntimo, a espada torna-se como se fosse a ligação entre as mãos, que nós passamos a puxar um ao outro. E aí sim, nós transformamos o mal em bem. E é um movimento que exige de cada um de nós, primeiro, a compreensão. Porque, como disse Alcione, nós precisamos primeiro compreender, nós precisamos estudar o Evangelho, mas precisamos sentir. Esse estudo tem que repercutir no meu íntimo. Se eu faço esse movimento aqui hoje, de trazer esse estudo e não sinto o que eu estou falando, é um estudo frio para mim, que não toca a minha intimidade. Mas se eu já consigo sentir um pouco do que eu falo, eu consigo, então, caminhar para o passo seguinte, que é meditar sobre o que eu estou falando, porque aquilo tem impacto sobre mim, impacto sobre a minha conduta, impacto sobre como eu vejo as espadas no mundo. E se eu já posso fazer isso, nesses terceiros movimentos, desde compreender, sentir, meditar, eu já posso, então, transformar a mim mesmo, e aí posso ser agente de transformação do mundo.
E aí é quando Jesus diz: quero que este fogo pegue. E este fogo, então, está em cada um de nós. No momento em que nós acendemos o nosso próprio fogo, a terra, então, se incendiará com a espada do bem, com o amor que todos nós devemos propagar, muito mais pelos nossos atos, além das nossas palavras. É isso, amigo Hélio, é isso, amiga. Obrigado, Max. Na sequência, eu vou mencionar uma pergunta direta feita pela Daisy, às 19h05, onde ela nos diz o seguinte: Jesus conosco. Meus queridos irmãos, sou iniciante desses ensinamentos maravilhosos, extremamente feliz. Gostaria de tirar uma dúvida. O que difere de Jesus Emmanuel? Me desculpe a ignorância. Então, eu sei que foi feito em cima de uma expressão que o Max fez, e se nós temos em Jesus o Espírito mais perfeito, colocado entre nós e que um dia se fez homem para nos fazer compreender essas palavras de vida eterna, nós temos em Emmanuel um senador, uma pessoa instruída que ao longo de suas existências aprendeu e continua fazendo, porque ele é um dos que mais estudam este evangelho que nós aqui estamos estudando da forma como fazemos hoje por essa plataforma, e de forma como muitos de nós fizemos nos estudos individualizados, Evangelho do Lar. Emmanuel é esse espírito guia de Franciscano Xavier que tanto tem nos ajudado. Mas eu também vou passar para o Max, já que ele foi o expositor da noite, para fazer alguma complementação. Fica à vontade aí, Max. Obrigado, Hélio. O Hélio já explicou muito bem, mas precisamos apenas reforçar que Emmanuel é um espírito em evolução como nós, só que em estágio mais avançado. Nós, os espíritas, o consideramos um dos maiores exegetas, ou seja, um daqueles que mais profundidade tira do evangelho que nós temos aqui entre nós no conhecimento atual. Portanto, ele não é uma entidade qualquer. Não foi por acaso que ele acompanhou Chico Xavier desde a sua juventude, se não mesmo desde a sua meninice, na condição de oculto, por acaso. Por quê? Porque tinha uma tarefa soberana que esse espírito de escola, que é Chico Xavier, veio fazer, mas com a orientação, com a disciplina, com a direção do nosso Emmanuel e, obviamente, com a sabedoria profunda que ele trouxe. Então, Emmanuel é, sim, vamos dizer assim, um êmulo para todos nós, porque a sabedoria do evangelho dele, que a FEB tomou o cuidado de transformar cada um daqueles excertos que ele tratou em seus livros, como Caminho, Verdade e Vida, entre tantos outros, em livros que foram cada um deles configurados como os evangelhos. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, de Lucas, de João, até mesmo o último livro do 27º. Enfim, ele passa a ser um referencial profundo que nos ajuda a aproximar-nos de Jesus, porque Jesus, nós sabemos, é o guia, é o ser supremo, é Jesus quem está aí, foi o próprio Emmanuel que revelou isso, sobre o controle desse planeta desde a sua formação. Foi ele que presidiu a formação do planeta e ele que fez tantos movimentos para que chegasse o momento de vir até a própria Terra, descer entre nós e trazer a mensagem inesquecível, a mensagem que jamais nós esqueceremos. Esse mesmo Emmanuel, esse espírito de escola, ele diz que o dia que Jesus chegou na Terra, que teve aquela canção maravilhosa do Glória a Deus nas alturas, aquele dia foi marcado como o dia em que aquele berço singelo, que nós chamamos de manjedoura, que aquele berço seria celebrado para toda a eternidade da humanidade como um símbolo do amor que pousou na Terra. E nós sempre, independentemente de país, de situação, nós temos pelo planeta como um todo, esse mês de dezembro, um símbolo desse movimento da chegada do Senhor, que é o nosso roteiro principal. Então, sim, Emmanuel é um guia também para nós, ajuda-nos a compreender o Evangelho de Jesus, mas o guia maior, o guia de todos nós, é o próprio Jesus. Obrigado, Max. Fazendo referência a algumas questões que foram colocadas, Marcela foi uma delas, 1926, comentando essa questão da boa vontade que todos precisamos ter. Então, acho que fica claro para cada um de nós que nós precisamos sempre fazer com que as nossas compreensões,
a nossa boa vontade supere os obstáculos que se façam para nós podermos ser colaboradores, servidores de Jesus. E aí nós vamos fazendo o quê? Nós vamos colocando em prática o que a gente já sabe, o que a gente acha que é, e vamos nos aprofundando, vamos nos transformando, e daqui a pouco a gente já percebe que tem melhores condições. Mas nós precisamos estar convencidos disso. A boa vontade é impressionante, ela nos ajuda, nos motiva, nos oferece a condição e nos coloca, muitas vezes, né, com novas oportunidades. Então, na sequência, temos alguns outros comentários sobre... A Thais Helena nos comenta em 19:28, que não podia ser diferente, né? Porque Jesus, para ele conseguir auxiliar a transformação desta humanidade, não podia ser diferente, né? Sabia, quando ele diz, não vim trazer-lhes a paz, mas a espada, sabia que a sua doutrina não seria estabelecida sem lutas sangrentas, sem divergências, sem oposições. Vou pedir para o Max fazer também o seu comentário sobre isso, que são aspectos, né? E a Thais segue comentando, são aspectos que fazem com que a gente tenha que fazer menções a esses aspectos da espada renovadora. Passo para o Max, então. É claro, Thais colocou muito bem que se nós estamos no mundo de expiações e provas, quando nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo estudar sobre esse mundo de expiações e provas, a primeira característica deste mundo que fica marcante é o mal domina nestes mundos de expiações e provas. E vamos lembrar que mal aqui não necessariamente deve ser entendido apenas como aquilo que é perverso. Mal é tudo que é contrário à lei de Deus. Bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, segundo os Espíritos nos definiram. Então, quando nós estamos falando no mundo em que o mal ainda é dominante e que nós vamos ter uma transformação que já está acontecendo há alguns séculos e mais especificamente com mais força há algumas décadas, que é a famosa transição planetária, que é a nossa migração para vamos dizer assim, para uma passagem de uma ponte. Nós vamos sair do mundo de expiações e provas e vamos entrar no mundo felizes. Mas entre os dois tem um mundo chamado de regeneração. Esse mundo de regeneração é onde o mal começa a ficar em montante menor do que o bem. Então, hoje, seguramente existe no mundo de expiações de prova mais do que 50% de mal. O dia que 50% virar 49% e 51% virar bem, você está no mundo de regeneração. E esse mundo de regeneração, a compreensão é melhor do que no mundo em que é quase primitivo na sua origem, que é o mundo de expiações e provas. E as lutas sangrentas que nós travamos aí há século XII, XIII, XIV, essas lutas seguramente elas vão sendo cada vez menos comuns, vão sendo cada vez menos, vamos dizer assim, impactantes, elas vão sendo evitadas. Se você perceber, na última década, no último século, nós tivemos prestes de ter uma terceira guerra mundial. E nós movimentamos alguma coisa no mundo espiritual, que nós não sabemos o quê, mas no fim, aquela terceira guerra mundial parece que caiu suavemente, sem que tivesse sido travado um único movimento de luta. O que nós queremos dizer com isso? Que a nossa realidade de mundo de expiações e provas está se transformando. A nossa condição de sanguinolência, de assassínios, elas vão se diminuindo. Mas você fala assim, Max, mas você não pode estar falando a verdade, porque o que eu tenho visto de assassinatos, coisas assim, que são dantescas, sim, você tem visto. Imagina uma casa que você mora e que você quer reformar essa casa. Você quer transformar essa casa numa nova casa que você se sinta melhor nela. A Terra está passando exatamente por isso. Esta casa que você mora, você tem que se alimentar, tomar banho, dormir. E a obra está lá, o pedreiro está lá, a poeira está lá. Você tem que isolar certos cômodos, complicado, você tem que andar suja, aquela coisa toda. Você não deixa de ser envolvido pelo mal-estar da casa que está sendo consertada. Agora, atenção, o que te mantém na casa, o que dá a certeza de que você está fazendo um sofrimento, entre aspas, em um benefício,
que você sabe intimamente que será produzido lá na frente, é a certeza de que a casa, depois de passado esse tumulto da modificação dela, da reparação dela, da correção dela, esta casa será a casa dos seus sonhos. Assim está acontecendo com o planeta. Então você vê muita turbulência, muita coisa que não te parece normal, que não deveria mais existir, acontecendo junto com muita coisa que te parece fora do normal no sentido oposto. Veja, nós nunca vimos neste planeta, eu estou falando por mim, que estou aqui há quase 6 décadas, e eu sei como nas últimas décadas surgiram ONGs para o bem. Quantas pessoas, sem credo algum, muitas vezes, se ligam por fatores de coletividade para o bem comum de uma determinada causa. E quantas transformações têm sido provocadas com esses movimentos das pessoas que vão fazendo com que o bem cresça sem estampilhos, sem movimentos que sejam chamativos, como o mal normalmente faz. E você vai vendo que o mal também acontece do lado, mas nós não podemos esquecer que esta é a hora que o Pai Celestial está oferecendo oportunidades àqueles que querem ainda permanecer no mal para conviver com o bem e, convivendo com o bem, mudar a sua vida, mudar o seu jeito de pensar. Se eles assim procederem, na convivência com o bem, eles permanecerão na terra. Mas se eles assim não a entenderem, eles serão degradados, como foi o que aconteceu com a raça adâmica que nós tivemos aqui no nosso planeta. E eles serão degradados do planeta e permanecerá muito mais o bem, e você então estará entrando no mundo de regeneração propriamente dito, porque o mal será muito menos frequente e o bem será muito mais frequente. Então acreditemos, não tenhamos dúvida, os tempos estão mudando e não nos iludamos com os movimentos do mal, que muitas vezes são colocados em exponencial para que eles sejam percebidos. Os nossos canais televisivos, muitas vezes, as nossas notícias, elas dão muita ênfase para isso, enquanto recentemente, há tempos atrás, a gente já vai vendo também ênfase no sentido oposto, mas ainda é a ênfase contrária que prevalece. E aí a gente pode se enganar, a gente pode se perder naquela bagunça da casa e não saber que está dentro da casa em conserto, e aí se deixar perder nos caminhos daquela construção e perder a construção que está sendo feita. Então acreditem, tudo que está acontecendo tem a sua sequência lógica. Todos os movimentos que nós tínhamos que passar pela natureza do ser humano que estava na Terra, pela natureza das suas necessidades evolutivas. E pelos próximos passos também teremos que passar pela natureza dos que ficarão nesta Terra. Os que herdarão essa Terra são os mansos, e os mansos não brigam. Obrigado, Max. E nós temos, então, agora essa oportunidade belíssima de nós mostrarmos, né, convencidos que somos destas verdades, para aqueles que caminham conosco, estas verdades, né? Então, a oportunidade de ser servidores do Cristo nos tempos presentes é ímpar. A humanidade já teve vários momentos, mas esses, como diz Bezerra de Menezes, eles guardam similitude com a presença do Cristo homem entre nós, ou seja, quando ele estava encarnado, e nos oferece a oportunidade a cada dia, a cada esquina. Agradecemos aí vários comentários, entre eles o do Décio Norberto Gomes, fazendo referências, né, várias referências, mas ele tem uma pergunta, às 25, ele pergunta: Jesus anunciou a vinda do Espírito de verdade. Quais os sinais que nos levam a entender que seja o Espiritismo? Max, passo para você comentar. Amigo Décio, é fácil perceber isso quando você olha os movimentos que aconteceram de 1853 até 1857, para pegar um trecho extremamente curto. Pode ser um pouquinho antes disso, e com certeza muito à frente disso, mas pegando esse trecho de tempo aí, nós vamos ver acontecimentos que nunca na história da Terra tiveram referências. Nós tivemos o que o nosso inglês chamou de invasão organizada do mundo espiritual. Nós tivemos aquela movimentação de espíritos que desceram à Terra em fenômenos espíritas, ou fenômenos psíquicos,
que foram notados em todas as partes deste planeta, desde as suas partes mais simples até as partes mais cultas ou as partes mais ricas em movimentos de cultura. E nós assistimos muitas pessoas olhando isso com assombro, não sabendo o que significava essa invasão organizada que o Arthur Conan Doyle assim denominou. Mas nós vamos observar que aqueles que têm já a predisposição para entender a mensagem de Jesus, compreenderam naquele movimento um movimento de reporte do mundo espiritual para o mundo terreno, trazendo informações. E apareceu uma pessoa, entre tantas, mas uma que se destacou, que se chamava com o codinome de Allan Kardec, que conseguiu compreender essa mensagem, conseguiu traduzir isso em situações nobres, em perguntas elevadas, e conseguiu extrair dali uma essência moral que nós jamais conseguiríamos ter noção de que poderia estar por trás daquele movimento se não tivéssemos alguém como Allan Kardec fazendo isso. Quando nós lemos a primeira questão de O Livro dos Espíritos, que é Deus? Não é nem o que é Deus e nem quem é Deus, que é Deus. Nós percebemos a profundidade da pergunta e a profundidade da resposta é muito superior a qualquer resposta que nós já tínhamos tido na Terra até então. Inteligência suprema, causa primeira. Ora, minha amiga e meu amigo, você que estuda conosco, como é que pode uma resposta dessa ser construída por almas pequenas, por criaturas que não tenham a estirpe de um mensageiro de Jesus na Terra? Se nós olharmos a pergunta 619, se não me falha a memória, qual foi o tipo mais perfeito que Deus tem enviado à Terra para servir de guia e modelo para a humanidade? E a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, Jesus. Ora, ali nós vamos celebrando as situações que ficam evidentes quando você começa a perguntar, Kardec tão sábio, logo duas questões perguntam, mas por que nós temos que trazer Jesus de volta? Por que nós falamos do Espiritismo se Jesus, então, já tem tudo o que precisamos? E aí eles respondem, porque muito do que Jesus disse não foi compreendido, muito do que Jesus disse foi modificado, e a verdade precisa ser posta clara para toda a gente, para que ninguém possa alegar, possa pretextar ignorância. Quando você vai vendo, Décio, resposta dessa natureza em Um Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra publicada por Allan Kardec, você não tem dúvida de que ali está o Consolador prometido. Mas se você continuar estudando com profundidade, você chegará na terceira obra, que se chama o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí você vê o próprio Jesus dentro daquela obra. Quando você conhece com profundidade como Kardec recebeu o Evangelho segundo o Espiritismo, tendo que sair de Paris e ir para cidades costeiras, no caso de uma delas, e depois para outra cidade no interior do país, para poder ter calma, ter uma ambiência psíquica favorável, que os espíritos pediram para ele, você percebe como a obra é sublime. E quando você percebe que espíritos conseguiram ver a pleide de espíritos que estava ao lado de Allan Kardec, com destaque a um deles, que era uma luz suprema, você consegue perceber que ali estava o Espírito de verdade, senhorado por Jesus Cristo. E quando você conhece essa obra com profundidade, quando você a examina com profundidade, você vê que a função exclusiva dela é tornar o Evangelho de Jesus conhecido, para que seja sentido, para que seja meditado e para que seja vivido. E é o que nós estamos tentando fazer desde que nós conhecemos essa bênção que é o Espiritismo, a terceira revelação. Obrigado, Max. Bem lembrado, né? Tão rico que é o Evangelho, tão sábio que ele é, de tanta luz que ele nos traz, é impossível que as nossas razões tão pequenas consigam compreendê-lo. Ou seja, ele precisa de alguma forma nos sensibilizar, ele precisa alcançar a acústica da nossa alma, ele precisa significar alguma coisa para nós, e aí nós vamos tornando ele redivivo. Nós vamos tornando ele o roteiro de nossas existências e que com certeza nos leva a caminhar com Jesus. Agora, é claro, como essa aula de hoje muito própria nos lembra, esse caminho, na maioria das vezes, não é fácil. Nós temos essa oportunidade, então, de descobrir a nossa própria fortaleza, a nossa própria fé
andando com essa luz renovadora que é Jesus, e que agora, sob as bênçãos da doutrina espírita, faz com que a gente consiga compreender um pouco mais. Então, servir o Cristo nos tempos atuais, como o próprio Chico dizia, nós não precisamos sair de nós. Nós temos em nós um material belíssimo de trabalho, né, para trabalhar a nossa compreensão, a nossa tolerância, o perdão, para que a gente consiga ser um servidor. Mas se nós estendermos já o que sabemos, nós vamos percebendo a oportunidade que a gente tem de ser instrumento da vontade deste que entre nós continua se fazendo luz. Então, o convite, e aí algumas citações, entre eles da Lenira, também de que, na verdade, o exemplo do copo d'água, que o Max trabalhou tão bem, ele nos faz refletir muito sobre impedimentos que nós temos de ajudar. Porque muitas vezes nós alegamos, nós produzimos desculpas para nós mesmos e obstaculizamos o instrumento que podemos ser. Então, o que acontece? Esse exemplo do copo d'água, em nome de Jesus, é preciso que a gente reflita sobre isso. Quantas vezes a oportunidade não se faz para nós estendermos um sorriso, uma boa vibração, uma palavra, né, além do copo? E nós muitas vezes julgamos isso menos, e nós vamos precisando, então, ir nos convencendo que Jesus se faz de tantas formas, e ao homem através do próprio homem, e temos essa beleza de poder servi-lo. Então, nós só temos que agradecer toda essa oportunidade. O Max muito mencionou, e bem, a questão de Kardec. Eu convido aos senhores, aqueles que têm condições, de acessar o site da FEB, buscar aí, por exemplo, as revistas espíritas, né, escritas e que mostram comentários e mostram essa grandeza que foi Allan Kardec entre nós. Então, só nos resta agradecer a oportunidade de termos essa aula, principalmente reiniciando o ciclo de estudo este ano. Obrigado, Max, por ter trazido esse tema tão importante, mas que ele seja de reflexão. Como você mesmo acabou de mencionar, o Evangelho precisa ser conhecido, né, precisa ser meditado, ele precisa ser sentido e vivido, e, se possível, nesta sequência, para que a gente consiga perceber a sua grandeza. Então, eu só tenho que agradecer e convido o Max a fazer as suas considerações finais para nossa turma aí. Max, contigo a palavra. Obrigado, Hélio. Se pudéssemos deixar aqui algo de substancial, é refletir sobre o quanto de esforço íntimo nós estamos fazendo para seguir o Mestre que veio de tão alto para nos oferecer o caminho. É refletir intimamente, nós conosco mesmos, o quanto de esforço estamos fazendo para carregar a nossa própria cruz, sem atribuir responsabilidades a outrem, sabendo que ela é nossa, exclusivamente nossa, e somente a nós compete carregá-la, conquanto tenhamos, sem perceber, a misericórdia dos bons samaritanos que nos levantam quando caídos. É ter a reflexão íntima conosco mesmo, de quanto nós estamos fazendo de esforço para negar nós mesmos e dizer, como Paulo, em certo momento de sua jornada entre nós, do seu périplo, disse: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo de Deus é quem vive em mim. Quanto de esforço estamos fazendo para chegar a esse dia, minhas amigas e meus amigos? Reflitamos sobre isso, porque o estudo tem que nos caminhar, tem que nos endereçar neste rumo que é seguro, que é o rumo da paz e não da espada que machuca. Muita paz. Nós que agradecemos, Max, e realmente a paz é o que nós mais precisamos. Nesses tempos atuais, a humanidade, quando ela se reúne, em conversas até às vezes particulares, em reuniões pequenas ou em grandes convenções, ela pede paz. Porque o que a humanidade precisa é da paz, mas não essa paz do mundo, mas essa paz do Cristo que nós vamos auferindo na medida que nós vamos transformando esse roteiro de luz de nossas existências, na medida que o Evangelho passa a ser a nossa companhia das nossas horas do dia.
Então, ficamos muito felizes pela presença de todos que nos honraram, com os seus ouvidos, com as suas atenções, e que possamos contar com a presença de vocês e dos amigos, porque o Evangelho é algo que pode ser entendido por corações que talvez andaram muito à margem, mas de repente se aproximam e conseguem ser sensibilizados. Então, convidar os amigos mesmo para que a gente possa, juntos, estender essas vibrações de renovação a essa humanidade. E agradecidos que somos, renovamos o convite para estarem todos aqui na próxima segunda-feira, às 19 horas, e pedimos ao Robson que nos faça a prece de encerramento. Então, agradecidos sempre a Jesus e a Deus, nosso Pai. Boa noite, Hélio. Boa noite, Max. Vamos nos encaminhando, então, para o final desse estudo, que foi conduzido pelo nosso querido Max. Lembrando ainda, dentro de nós, a questão da paz e a espada. No passado, talvez, tínhamos a paz como ócio. E hoje, aqui reunidos, tendo esse estudo belíssimo para nós, sentimos a verdadeira paz dentro de nós, que é a beleza da lição do Mestre Jesus. Sabemos da necessidade da nossa renovação, Mestre querido. Mas em momento como esse, que possamos, cada um de nós, que nos acompanham ao vivo, ou que possa, porventura, assistir este programa em outro momento, que possam, da onde estiver, unirmos em oração, rogando ao alto e ao Pai força, energia e fé para lutarmos na nossa renovação diária, a nossa renovação íntima. Pedimos também, Jesus, sabendo com que cada um de nós que estamos agora reunidos pode doar um pouco de amor, essa criação mental do bem, direcionando esses sentimentos de paz, de tranquilidade a todos aqueles que colocaram seus nomes no chat, todos aqueles que se encontram nos hospitais, em seus lares, que possam porventura se sentir desalentados, esquecidos. Mas Jesus não esquece de ninguém. Através de seus emissários, como Emmanuel, que nos traz belíssimas lições, que faz como mesmo o Max aqui nos lembrou, Alcine, dizendo que, através das nossas reflexões da noite de hoje, podemos sentir as suas lições, podemos sentir as lições do Cristo dentro de nós. Isso sim é muito válido, pois levaremos para o nosso dia a dia, para as nossas lutas, para as nossas dificuldades. E estaremos com certeza fortalecidos, pois agora temos dentro de nós esse sentimento de amor, esse sentimento de paz. Agradecidos então, Jesus, por mais esse dia do estudo do seu Evangelho, rogamos graças a Deus e graças a Jesus, muita paz. Obrigado e boa noite a todos. Que sejam todos muito felizes e até a nossa próxima segunda-feira. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz
continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuamos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.